Olá, bem-vindos a mais uma palestra do Centro Espírita Amor e Caridade da cidade de Bauru, São Paulo. Eu sou o Guto Campos e hoje vamos estudar um tema bem importante para o nosso aprendizado, para o nosso desenvolvimento, aproveitando o ensejo do Natal. O tema é Vos Nasceu Jesus. O Nasceu Jesus é bastante conhecido, né? Mas o Vos nasceu no comecinho ali, tem um significado, traz um significado bastante diferente para a gente. Então a gente, como de costume, vai fazer a prece de abertura e a gente convida todos a entrar nesse clima, nessa vibração de aprendizagem, de paz, de compreensão. Querido amigo, Mestre Jesus, que bom que temos mais essa oportunidade desse encontro, desse estudo, onde certamente receberemos estímulos novos, orientações novas, que hão de impactar na nossa forma de ver o mundo, na nossa forma de compreendermos a nós mesmos. E que esse impacto, que esses estímulos possam nos levar a uma situação melhor, a pensamentos melhores, a sentimentos melhores, de forma a projetarmos para o nosso futuro dias mais felizes, uma esperança nova, coisas que a humanidade necessita muito nesse momento. Pedimos que nos abençoe e nos envolva num clima de fraternidade, de respeito e de transcendência, para que possamos compreender o que já não é mais necessário para nós e abrirmos espaço para novos entendimentos e para novas orientações. Ficamos assim então, nessa paz, nesse ambiente fraterno. Que assim seja. Era ano de 753 do calendário romano. O imperador Augusto César decide fazer um recenseamento, um censo, como acontece nos dias atuais, e em que todas as pessoas, todos os adultos deveriam se recadastrar, né? Deveriam falar sobre o nome, a idade, a profissão que exercia e os bens que tinha, né? Essa era a ideia ali do trabalho. Tinha ali um foco provavelmente para taxar, né? Para aumentar a arrecadação para o império, né? Só que isso fez com que José da Galileia e Maria, sua esposa, que já estava grávida, né, do menino Jesus, né, saíssem então da Galileia e se dirigissem a Belém, na Judéia, né, porque José é descendente do rei Davi, né, vem ali, né, da história do rei Davi. E a cidade então de Belém é onde ele deveria fazer o seu recenseamento, seu alistamento nos termos bíblicos, né? Essa passagem está no Evangelho de Lucas, capítulo 2. Né? Chega lá, estando lá em Belém, chega a hora então da Maria, né, ter o filho, e eles não conseguiram se hospedar, né, numa estalagem, então eles são levados para um estábulo, né, no lugar onde os animais são cuidados, e ali então ela tem o seu filho, né? E interessante que Lucas detalha bastante, assim, coloca algumas palavras bem importantes ali no contexto, né? Que ajudam a gente hoje a entender melhor o que significa esse nascimento de Jesus, né? Lucas cita que ele é colocado, ele é envolto em panos, né? Aqui, olha, ele é envolto em panos e deitado numa manjedoura, né? A manjedoura é aquele coxo, né, onde é colocado o capim para os animais se alimentarem, né? Tudo isso já tem até há uma compreensão por toda a humanidade, por boa parte da humanidade, do que significa isso, mas a gente percebe que tem outras considerações importantes aí também a serem feitas, né? Na sequência da passagem, Lucas destaca que a comunicação
aos pastores que estavam no campo, né, fazendo a vigília da noite, né? Eles foram tomados de grande susto, né? O que gerou temor neles, né? E interessante as palavras ali que foram utilizadas, né? Então o anjo do Senhor lhes diz, né? Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador. Vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal. Achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Então esse é o contexto da passagem evangélica que Lucas cita, né? E a gente que começa a estudar um pouco mais, né, as Escrituras, as revelações, né, vai começando a compreender que as palavras utilizadas nos evangelhos, a palavra utilizada no Antigo Testamento, né, elas têm uma conotação um pouco mais profunda do que tem hoje, né? Lembrando que o povo hebreu, que é o povo que teve todo esse cuidado em registrar a história, né, no que é chamado Antigo Testamento, né, e também os evangelistas, né, vêm de uma cultura oral, né? Eles têm ali um costume de transmitir a cultura oralmente. Diferente de nós hoje, né, que a partir do momento que a gente tem a imprensa, né, a impressão, né, então a partir de Gutenberg ali, nós temos a transmissão vindo por textos, né, basicamente em textos, né. E isso muda um pouco a característica, né, das palavras que são utilizadas. Então, quando a gente está falando ali do povo hebreu, de uma cultura oral, as palavras têm um poder muito grande. As palavras têm um contexto muito grande. Então, quando se usa uma palavra para designar alguma coisa, aquela palavra carrega todo um simbolismo, toda uma importância. O mesmo acontece com os nomes, né? Diferente dos dias atuais, que isso é tratado de uma forma um pouco mais superficial, né? E aí a gente tem um conjunto de símbolos nas passagens evangélicas, que muitas vezes são tratadas também de forma superficial, da forma como a nossa cultura atual analisa. E isso talvez esteja afetando um pouco a forma da gente compreender, né, o real sentido de tudo o que foi trazido daquela época para nós, inclusive das revelações, né, da primeira revelação e da segunda revelação, né, já que a terceira é a mais recente que a gente estuda no Espiritismo, né. Então, por exemplo, né, um primeiro simbolismo aí que é importante a gente considerar é da descendência de Davi, né. Em torno do ano 1000 a.C., aí já falando, considerando o calendário cristão, né, o calendário atual, no ano 1000 a.C., o profeta, já se havia ali profetas, não só um profeta, mas havia ali todo um movimento profético, né, dizendo, olha, vai vir, né, vai nascer um Messias, né, vai nascer aquele que há de salvar a humanidade, né, e ele vai nascer da descendência do rei Davi, né. Então, essa afirmação com tanto tempo de antecedência e numa cultura oral tinha um peso muito grande, né? Então, primeiro, era um plano, era um planejamento que estava acontecendo, não é um fato assim que alguém pensou à toa, porque quando realmente nasce esse menino Jesus, ainda que no âmbito da onde ele nasceu, houve muita dificuldade de compreendê-lo como o Messias, né? Ainda tem pessoas que, né, tem grupamentos, tem sociedades que não aceitam hoje, né, não o entendem como o Messias, como o Cristo, né? Se houve uma previsão disso com quase 1 milênio de antecedência, e isso acontece, e quando acontece, é o suficiente ali, inclusive, para mudar o calendário, para considerar uma nova história,
quer dizer que isso é algo real. Né? Não é algo à toa. Uma mentira, por exemplo, uma história contada por alguém não duraria tanto tempo assim, né? Não seria sustentada por tanto tempo assim, né? Então, esse é um primeiro ponto, né? Ele vem nascer da descendência de Davi como era previsto, tá? Talvez até como um sinal, né? E o nome Davi, né? O nome Davi vem de amoroso, justo, como a dizer-nos que a verdade, o Cristo, nasce da justiça, nasce do amor. Né? Olha só, parece só um jogo de palavras, né? Para nós, talvez, da sociedade atual, pareça só um jogo de palavras, né? Mas nós estamos falando de uma sociedade rica na transmissão oral, rica em palavras com significados, né? E, por exemplo, por que nascer em Belém? Né? Belém, né? Belém, a palavra Belém envolve a produção de pão. Né? Então, é como se Belém fosse alimentar, né? O que nascesse dali fosse alimentar a humanidade. Né? Então, nota que houve ali o decreto do imperador Augusto César para que as pessoas se recenseassem, né? Se alistassem. José e Maria poderia fazer como muitos de nós faz hoje, né? Eu não aceito isso. Não aceito a ordem desse governo. Até porque eu sei que eles vão querer me tributar. E poderiam se rebelar. E poderiam ficar ali mesmo, né? Porque talvez eles não tivessem uma noção tão clara de quem estaria sendo gestado no ventre de Maria, né? Então, eles seguem, eles aceitam aquilo, né? Não enfrentam aquele fato, né? Com rebeldia, com violência, e aceitam para que Jesus nasça em Belém, né? Então, esse é um ponto também importante. Outro ponto importante, né? Belém fica na Judéia, né? A Judéia é a cidade do povo judeu, né? Do reino de Judá. Né? É aquele povo que ficou cativo no deserto por 40 anos. Né? E qual é a cidade em que eles vão assim que se libertam do cativeiro? Né? Qual é a região que eles vão? A Judéia. Né? Então, a Judéia simbolizando ali o lugar para onde as pessoas vão após o cativeiro. Né? Então, vão encontrar Jesus após o cativeiro. Olha que outro simbolismo bastante importante, né? Outro ponto importante também, o fato de estar envolto em panos. Né? Por que por 2 vezes Lucas destaca essa questão de envolver em panos, né? É bem claro para a gente, né? Essa questão da simplicidade. Né? Jesus nascendo na manjedoura, na verdade, antes de falarmos da manjedoura, né? Jesus nascendo num lugar mais simples, né? Numa estrebaria, já indica para nós que a proposta do Cristo, ou a essência do Cristo, nasce da simplicidade. Ela não se alinha com os excessos da matéria, com a vida material. Né? Também não menospreza, mas dá o devido valor e usa da matéria o suficiente. Né? Olha, então, outro simbolismo muito importante. Né? A questão de envolver em panos, no povo hebreu, tem bastante coisa envolvida ali, tá? Porque você tem o envolver em linho, que tem todo um significado, né? Toda uma importância que a gente não precisa entrar agora. Agora, o fato de envolver em panos, né? E não caracterizar o tipo de pano que está envolvendo, e ali no local onde ele nasceu, então, assim, tudo indica que era um pano simples, né? Indicando isso, olha, a matéria serve ao espírito, né? A vida humana é um meio para que a vida material se manifeste. Né? Um outro simbolismo importante ali
é o fato de deitá-lo na manjedoura, né? Que também para nós acaba trazendo muito essa ideia da simplicidade, né? Da humildade enquanto simplicidade, né? Porém, talvez tenha ali outros aspectos que a gente poderia refletir, né? Por exemplo, se a gente considera, né, a manjedoura, o coxo onde é servido o alimento aos animais, né? Aí já pode parecer até um pouco agressivo, né, um entendimento ali, né, de servir de alimento aos animais, né? Ele nasce para servir de alimento aos animais, talvez não muito nessa linha, mas tem uma história no Antigo Testamento que talvez ajude a gente a refletir um pouco, né, que está em Daniel, né? Ele contando a história do rei Nabucodonosor. Esse rei, ele era um rei muito orgulhoso. Orgulhoso de tal forma a interpretar as Escrituras como sendo o reino esperado para a humanidade, o reino dele. Como tudo tendo sido preparado para que ele fosse o rei, né? O que acontece é que, como rei, e com todo esse orgulho e esse equívoco inerente a esse orgulho, ele estava gerando, talvez pudesse estar gerando muita confusão para os seus súditos, né? E eis que Nabucodonosor fica louco, temporariamente fica louco. E nesse movimento seu de loucura, ele passa a se sentir como um animal. A se sentir um animal e a viver como um animal. E a se alimentar, inclusive, de capim. Essa loucura é temporária, né? Depois ele compreende e traz a público essa percepção dele de que há um grande rei no universo, né? Aí está falando de Deus, né? Há um grande reino, né? E que todos nós somos sujeitos a esse reino. Então, esse símbolo de tê-lo rebaixado, né, a animalidade, para que ele perceba o tamanho dele, né, para que o orgulho não assuma lugar ali, né, não tenha vez ali. Aí a gente tem o termo humilhar. Tá? O termo humilhar ou humilde, muitas vezes ele para a nossa sociedade atual ele é mal compreendido, né? Porque, na verdade, a humildade é a qualidade de conhecer-se puramente, conhecer-se em verdade, né? A pessoa humilde, ela se reconhece como ela é. Ela não cria subterfúgios, não cria ideias acima do que ela é, a projetando para acima do que ela é. Então a pessoa humilde é aquela que se reconhece nas suas qualidades, sabe o quanto ela é boa e o quanto ela ainda não é boa, né? E aí o ato de humilhar-se, né, significa o quê? Voltarmos a sermos humildes, né? Voltarmos a compreendermos a verdade sobre nós mesmos, né? Sobre a nossa relativa grandeza ou relativa pequenez, né? Então, talvez ali, o fato de deitar Jesus, né, na manjedoura, no coxo, sobre o capim, né, pode significar para nós a necessidade de nos humilharmos para recebê-lo enquanto o nosso Messias, né? A necessidade de lembrarmos a pequenez ainda, o apego que temos à vida humana, né? As coisas, a vida humana aí no sentido mais animal mesmo, né? Mais orgânico, que nos aproxima dos animais, né? Para que dali a gente possa nascer de novo, né? Jesus nasce entre os animais, né? Até aquele momento, a evolução moral da humanidade era muito baixa, né? Não havia referência sobre amor, né? Jesus vem trazer essa referência, vem exemplificar esse amor, inclusive é o papel dele, né? Ele não vem para destruir a lei, mas vem para vivenciá-la, para exemplificá-la,
né? Então, ele chega com essa proposta de exemplificar o amor, inclusive de ilustrar que Deus, até então temido, né, que é vindo da revelação de Moisés nesse aspecto do temor, né, agora passa a ser o papel do pai, né, do pai amoroso, do pai que cuida, do pai que ama, do pai que deseja o bem, né? Até ele ressalta ali na passagem no versículo 10, né, dizendo, olha, não tem mais, né? A proposta é de amor aqui, né? A proposta é de cuidado. Então a gente pode verificar aí que existe muito simbolismo. Olha, mas não pode estar havendo algum equívoco nessa interpretação? Sem dúvida pode, né? Porém, há uma questão usada muito no Antigo Testamento, chamada, que a gente fala que são as 70 faces da Torá, né? 70, o número bíblico 70, representando aí os inúmeros, né, incontáveis. Então, quando a gente vê lá o perdoa 70 vezes 7, né, na verdade, perdoa infinitamente, perdoa inúmeras vezes, quantas vezes forem necessárias, né? E as 70 faces da Torá, como sendo as inúmeras possibilidades de se interpretar as revelações, né? Ou as passagens, né, que educam o povo, que vão trazer o povo para uma situação moral diferente. Inclusive, o Antigo Testamento ele é escrito por questões da época, mas também ele é escrito sem a vogal, né? Só com consoantes, porque quando você coloca uma consoante ali, ela pode dar um outro significado. E isso é aceito, né? Porque você pode fazer uma leitura de um texto evangélico hoje, ter um entendimento, e amanhã você faz uma nova leitura e tem um outro entendimento, né? E da mesma forma que nós estamos aqui, né, trazendo a percepção de inúmeras pessoas aí que já fizeram esse tipo de interpretação e trazem para a gente hoje, falam, olha, talvez seja mais interessante aqui, conhecendo a cultura do povo hebreu, né, conhecendo o horizonte que existia naquela época, né, pode ser entendido dessa forma. E talvez daqui a 1000 anos a gente olhe para trás e fale, olha, valeu aquilo que a gente fez, valeu aquela interpretação, mas hoje a nossa interpretação é diferente. Nossa interpretação ganha novos aspectos, uma abrangência muito maior, né? De tudo isso, a gente chama a atenção para esse movimento nosso, estando no movimento espírita, compreendermos o papel do espiritismo na nossa vida, né? Então, uma primeira orientação, né? Há uma passagem no começo, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala, olha, o Espiritismo vem como uma chave para a interpretação, para uma nova interpretação dos aspectos dos Evangelhos, né? Para trazer para nós um sentido diferente, né? Se a gente pegar, por exemplo, Jesus na manjedoura, nessa época de Natal, muitas casas vão lá e montam o seu presépio, né? E nesse presépio, elas colocam ali Jesus deitado ali numa conchinha com uma palhinha em volta, né? É uma imagem romântica, é uma imagem histórica, respeitosa sem dúvida, né? Mas que acaba gerando muito mais um movimento emocional do que uma transformação moral. E aí que está uma situação, um ponto crítico para todos nós, né? Todos nós que buscamos em Jesus o Cristo, né? Por quê? Será que um grande governador planetário como é Jesus, na sua grandeza moral, um espírito crístico, né? Ou seja, os espíritos crísticos são aqueles espíritos que atingiram o maior grau evolutivo enquanto indivíduos. Eles compartilham do pensamento de Deus de forma que a gente não consegue nem interpretar.
tamanha profundidade. Talvez até aí esteja a questão de alguns movimentos trazerem Jesus como Deus, né? Porque ele é a maior expressão do pensamento de Deus na face da Terra, né? Então, esse tipo de interpretação, né? Porque para que serviu toda essa grandeza? Só para a gente ficar uma vez por ano romantizando, lembrando historicamente, né? Gastando dinheiro no comércio, não que esteja errado isso, né? Mas a gente precisa começar a intensificar, construir um movimento diferente, né? E aí sim, a gente começa a usar, encontrar no Espiritismo uma chave para esse tipo de mudança, né? E aí, nós vamos buscar no livro Na Seara do Mestre, do Espírito Vinícius, Pedro de Camargo Vinícius, algumas reflexões muito profundas sobre o nascimento de Jesus. O que muito desse conteúdo nos motiva, assim, né, a orientação primeira ali que orienta esse trabalho, né, que nos conduz nesse trabalho, né? E Vinícius fala o seguinte: o vos, né, do nascer, né, vos nasceu Jesus, tem um ponto de fundamental importância, né? Porque olha só os termos que ele utiliza. Os que ainda não sentiram em seu íntimo a influência do Espírito do Cristo ignoram, em verdade, que ele nasceu. É muito profundo isso, né? Porque a gente não ignora que ele nasceu, a gente sabe que ele nasceu, mas a gente considera isso só no campo intelectual. A gente considera isso como um fato histórico, que a gente relembra todos os anos. Olha, e continua falando, né? Só sabemos das coisas de Jesus por experiência própria. Só após ele haver nascido em nosso coração é que chegaremos a entendê-lo. Para tentar ilustrar um pouco mais isso, vamos trazer uma analogia, vamos comparar, vamos trazer uma historinha aqui para comparar. Imagina que você é convidado, você quer fazer uma viagem para a praia, por exemplo. Quem mora no interior, né? E aí você sabe que vai ter que dirigir, vai ter que pegar a estrada, né? Vai ter que alugar uma casa, um hotel. Então você começa a tratar isso intelectualmente. Então você vai lá, olha o mapa, entende, né? Qual o melhor caminho que você vai percorrer para chegar no seu destino. Você pede referências de quem já foi para essa cidade, né? Quem já fez essa viagem. Você vai lá, aluga um hotel ou aluga uma casa, vê as fotos da casa, vê as fotos do hotel, vê as fotos do lugar onde você vai ficar, certo? Até aí, ainda que haja expectativa, né? Um pouco de ansiedade, e tudo isso está no campo do intelecto. Você já fez a viagem? Não. Você tem certeza que a casa vai estar lá? Que a praia vai estar lá? Que a estrada vai seguir o mesmo caminho que indicou no mapa? Não. Se você nunca fez a viagem, você não tem essa certeza. Você tem uma fé cega. Tá? E se a pessoa que te contou for uma pessoa que você confia muito, vai até ser um dogma para você isso. Ao ponto de que se outra pessoa falar que existe outra estrada para chegar no mesmo lugar, você vai talvez até duvidar que ela esteja falando a verdade. Mas então chega a hora da viagem. Você vai lá, acorda cedo, já deixou as malas preparadas, entra no carro e começa a fazer a viagem. Então, nos primeiros quilômetros da viagem, aquela mistura de ansiedade ainda, com expectativa, com medo, com desejo, né? E aí, no meio da estrada, você vê uma montanha que você nunca tinha passado por ali, você nunca tinha visto essa montanha. Uma montanha alta, bonita.
E aí você passa por um outro trecho da estrada que há uma plantação ali e aquela plantação gera um perfume. E aí você passa por um outro trecho da estrada numa cidade grande e ali você pega um congestionamento, o trânsito vai mais devagar, você fica mais estressado. E aí você chegou no seu destino. Quando você chega no seu destino, você vai sentir, estando numa praia, por exemplo, você vai sentir a brisa do mar. Né? Você vai ouvir o barulho do mar. Você vai encostar o pé na água, vai sentir a temperatura. Tudo isso está criando em você uma experiência, um sentido novo. E não é um sentido linear, porque nesse mesmo sentido você tem o tátil, o auditivo, né? A própria memória ali, né? Contracenando. Então você ali agora está realizando a sua viagem. Você está transformando tudo que era informação em conhecimento, em vida, em experiência. Se daqui a um tempo você voltou, continuou a sua vida, você lembrar dessa viagem, certamente você vai lembrar de todo o sentido que aquela viagem trouxe. Né? De todos os cheiros, de todos os frios, os calores, de todas as pessoas que interagiram ali com você. Né? É uma analogia pequena, tá? Não é uma analogia direta que a gente está fazendo, mas a gente está falando o seguinte: olha, existe um campo intelectivo, né? Um campo intelectual ali onde a gente entende as coisas, mas existe o campo onde a gente compreende as coisas, e o compreender envolve muitos aspectos. E aí entra, vamos tentar trazer esse exemplo para a questão com Jesus. Né? Nós estamos cansados. Não estamos cansados. Nós estamos cheios da experiência, né? Repletos da experiência intelectiva de Jesus. Ouvimos a vida inteira sobre Jesus. Sabemos a história, já lemos a historinha, os trechos evangélicos do nascimento dele. Mas e a experiência do sentido de Jesus? Quando nasceu em mim? E aí um ponto importante, talvez em alguns de nós nunca tenha nascido. Ou nasceu e eu ainda não percebi porque estou adormecido. Porque não tenho ainda referência para sentir aquilo, para observar aquilo, para entender que aquilo é uma experiência com Jesus. Se a gente parasse agora o nosso estudo aqui, já teríamos matéria-prima aí para trabalharmos por um certo tempo, né? E aí, como que anda a minha experiência com Jesus? Jesus nasceu para mim? Ou Jesus está aqui comigo, só no intelecto? Para não ficar tão subjetiva a questão, tão abstrata, né? Para que a gente tenha um caminho palpável para começar a entender melhor isso, a gente propõe algumas reflexões. Então quer dizer que essas reflexões se traduzem na melhor metodologia para eu compreender Jesus em mim. Definitivamente não estamos falando isso, né? Estamos trazendo algumas formas de tornar isso mais palpável para nós. Né? Então vamos começar com um exemplo simples aqui. Uma mãe. Uma mãe. A mãe é uma mãe que gestou um filho. Durante 9 meses abriu mão do seu conforto, abriu mão da sua vida individual para uma vida com alguém, intimamente com alguém. E ainda por cima, um processo doloroso para que haja o primeiro apartamento ali, né? Para que haja a primeira separação física, que é o nascimento físico, né?
essa mãe, ela é impossível dela ter sido indiferente em algum momento dessa história. Ainda que aquele filho que nasceu logo na sequência seja tirado dela, siga um outro caminho, como pode acontecer, aqueles 9 meses que ela esteve ali transformaram a vida dela. Talvez existam mães que, pela sua pequenez evolutiva, nem se apercebam disso e se aproximem muito mais do movimento dos animais, por exemplo, que após a primeira infância ali, já deixam de considerar como sua prole, né? Passam a considerar como um outro animal terceiro, né? É só nesse sentido a comparação, né? E pode existir isso. Então, é uma mãe adormecida. Porém, a grande maioria da experiência da maternidade é passível, né, de fazer as mulheres tomarem consciência. Então, o movimento de estar intimamente relacionado com alguém e ter que se desdobrar. E o ter aí não é só a necessidade, né, mas também ter o desejo de se desdobrar por aquele que vai nascer, se assemelha um pouco a essa experiência com Cristo, né? Que é aquele movimento em que eu me desprendo, que eu vivo para outra vida. Um segundo exemplo, um profissional. Profissional que estudou por muito tempo, gastou longos anos ali, longos meses, longas cadeiras, né? Longas horas em cadeiras para compreender novos aspectos, novos métodos, novas técnicas, para aprender a pensar tecnicamente sobre alguma coisa. Então ele se forma e vai para o mercado, né? Vai pôr em prática a sua profissão. E nesse movimento de pôr em prática, ele vai lá e se desprende de si. Ainda que seja o profissional mais egoísta e orgulhoso que exista. Ainda assim, ele vai precisar se desprender e servir. E conhecer o espírito de serviço, ou seja, o servir, para gerando utilidade a alguma outra coisa ou a alguma outra pessoa. É claro que eu usei um exemplo não dos melhores, mas se nós pegarmos um grande profissional, aquele profissional que é maduro na sua profissão, tanto tecnicamente quanto no trato com as pessoas, é um profissional humilde, né? Esse profissional, no momento em que ele encontra a oportunidade de aplicar o seu conhecimento para melhorar a vida de algo ou de alguém, ele está tendo uma experiência sensitiva, né? Ele está despertando em si um sentido novo. Ele está deixando de agir para si para agir para o outro. Se nós pegarmos esses dois exemplos, nós vamos compreender um ponto importantíssimo que Jesus ressalta também nas suas falas, né? E há uma máxima aí, né? Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? Como a nos indicar que o agir para a vida, né? O agir com o Cristo, está no ato de agir ao próximo, de agir para a vida. E aí a gente vê no Espiritismo, por exemplo, a consideração: fora da caridade não há salvação, né? Embora muitos pensem na caridade como ato de doação de recursos, né? Não é bem essa caridade, né? Emmanuel, inclusive, no livro
Pensamento e Vida trabalha um pouco essa questão, né? A caridade aí começa na doação, né? Os primeiros aspectos da gente aprender a se desprender das coisas começa na doação, né? Mas a caridade no agir despretensiosamente, no colocar tudo o que você tem de bom, de útil, de melhor a serviço da vida. Esses dois exemplos, o do profissional e o da mãe, nos ajudam um pouco nos dias atuais a mostrarmos para nós mesmos como Jesus age em nossa vida. Mas será que Jesus estaria dentro da empresa onde eu trabalho? Será que Jesus estaria no dia a dia de uma mãe? E aí a fala dele, né? Onde 2 ou mais estiverem, em meu nome, ali estarei. Onde 2 ou mais estiverem em nome da verdade, ali ele está. Se nós queremos nos aproximar, queremos fazer nascer em nós o sentido do Cristo, o primeiro caminho talvez seja esse, o de servir ao próximo, do agir despretensiosamente. Então vemos que no nosso dia a dia encontramos todos os recursos para nos encontrarmos com Jesus, para fazer nascer em nós o sentido do Cristo, o nascimento do Cristo, o Natal do Cristo. É claro que muitos de nós ainda está nesse movimento repetitivo, automático, mesmo na profissão, mesmo na gestação, né? Entre qualquer outra ação que envolva a humanidade. E ainda muitos vão dormir e talvez demorem um pouco para acordar, mas nós já sentimos a necessidade de despertar. E esse despertar vem acontecendo aos poucos, cada vez que eu me esforço em melhorar alguma coisa da minha vida, em me aproximar da verdade, me aproximar do bem, em diminuir uma má tendência minha. Todos esses movimentos se caracterizam movimentos do bem, movimentos cristãos, né? E não precisa de nenhuma grande receita, de nenhuma grande viagem e de nenhum encontro pessoal, encarnadamente falando, com o Cristo. Precisamos observar o que o Cristo veio fazer com nós, por nós, e fazermos com Ele. E aí, pegando o exemplo da manjedoura, se está certa a nossa interpretação, olha, a matéria, ela deve ter o seu valor mais adequado possível. Qualquer excesso que eu tenha com a matéria, isso concorre com o tempo e com a energia que eu tenho para me melhorar no bem. Na relação com as outras pessoas, se eu não consigo fazer com respeito, com cuidado, com atenção, eu vou acabar fazendo com automatismo, com grosseria, com violência, gerando compromissos ruins para o futuro. Vai concorrer com o tempo e com a energia que eu tenho para seguir no bem. Então, os movimentos são muito simples. E Jesus, nascendo na manjedoura, envolto em panos, exemplificou isso. A simplicidade de fazer o bem onde estivermos. Da melhor forma que pudermos fazer. Nunca comparando com os outros, com nós mesmos. Servindo sempre da melhor forma o outro ou a vida. E aí dessa forma, cada um com a sua cruz, como o próprio Mestre nos ensinou, nós vamos melhorando a nossa vida particular, a nossa vida familiar, a nossa cidade e o nosso planeta. Sem isso, vamos ficar numa eterna discussão se Jesus fez tal ação com a mão esquerda ou com a mão direita, sem considerarmos a essência, o espírito
do ato de doar. Paulo de Tarso exemplifica para nós o indivíduo que caminha da humanidade para a espiritualidade, para o Cristo. Homem profundamente sábio, conhecedor da lei, aplicador da lei, encontra Jesus. Cega-se, entra num silêncio representado ali pelo deserto, um silêncio íntimo, de profundas reflexões, e aí abre espaço para nascer em si um sentido novo, de tudo que ele já sabia fazer agora com amor. E aí ele volta para a sociedade, levando o seu amor, levando o seu conhecimento para o bem de todos. Não foi fácil. E não foi também nada espetacular. Simplesmente um indivíduo que compreendeu e aceitou viver para Jesus. Para Paulo, Jesus nasceu. E para nós. Vamos encerrando esse estudo, agradecendo a Deus pela oportunidade, ao nosso mestre por tanta grandeza em seus exemplos, em suas palavras, e desejando que esse Natal, que comemoramos dia 25 de dezembro, na verdade seja um novo Natal para a gente, não mais com data e hora, mas com desejo e com esforço de melhoria no bem. Querido amigo, muito obrigado por nos acolher, por nos orientar e por nos ajudar a transcender cada dia mais o nosso pensamento atual. Pedimos que nos ajude a transformar tudo isso em prática, de maneira que o seu amor, a beleza que veio exemplificar para nós da vida, efetivamente nasça dentro de nós. E te agradecemos por todos os recursos, por todas as pessoas e por todas as situações que têm nos ajudado a sermos um pouco melhor cada dia. Fiquemos assim em paz.